Começa agora mais um programa MP Cidadão. E nesta edição você confere os relatos da artista plástica Aline Braga e do servidor público Sandro Laina, na campanha #InclusãoJá. Em alusão ao mês do consumidor, nossa equipe entrevistou o promotor de justiça Guilherme Martins para falar acerca de uma importante decisão parcial obtida pelo MPRJ, referente à transferência de depósitos judiciais. E também contou com a participação do promotor de justiça Rodrigo Terra para explicar sobre a instauração de um inquérito civil pelo MPRJ para apurar a violação de direitos do consumidor com a manutenção do Campeonato Carioca de Futebol 2021. Já no quadro MPRJ pelo Estado, você vai conferir as participações dos promotores de justiça Vanessa Gonzalez e Marcos Davidovich. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Olá! A campanha #InclusãoJá, lançada nas redes sociais do MPRJ, visa promover a inclusão social de pessoas com deficiência. Agora nós vamos acompanhar mais 2 relatos desta iniciativa. Eu fui para casa lá e lá eu me encontrei. Eu completei o 2º grau, eu fiz o Enem, comecei a pintar profissionalmente, comecei a dançar também, profissionalmente também. Por trás de todos os quadros que eu pinto, tem sempre um cuidador. Por mais que não fique ali, né? Eles não podem ficar 24 horas porque tem 11 moradores. Mas eles colocam a mesa, colocam a tela branca. Então assim, se não fosse isso, não teria quadro. A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito à moradia digna para pessoas com deficiência, prevendo residências inclusivas e moradias para a vida independente. Era muito difícil porque tinha uma criança pequena e precisava, tinha, né, algumas necessidades e que a gente, por não enxergar, acabava tendo que pedir ajuda, e muitas das vezes a gente pedia ajuda até a vizinho, né? Eu morei sozinho, eu, ela e o nosso filho, e foi um momento, um período de bastante desafio, mas de muito aprendizado também, porque na verdade eu saí da casa da minha mãe direto para morar com ela e até durante o período que eu estava na casa da minha mãe não deixava fazer nada. Ela me entregava tudo na mão e depois eu tive que passar a fazer tudo. E, né, a mãe desse filho que vai nascer, ela tem baixa visão. Então, se por um lado a gente tem a facilidade dela enxergar um pouquinho, por outro, a gente tem algumas outras dificuldades. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência o direito à vida independente com a eliminação de barreiras à sua participação plena e efetiva na sociedade. Em alusão ao mês do consumidor, nossa equipe entrevistou o promotor de justiça Guilherme Martins para falar sobre uma importante decisão parcial obtida pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da capital, junto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Na decisão, o juízo determinou que o Banco do Brasil fica proibido de cobrar dos clientes tarifas pelas transferências bancárias de valores provenientes de depósitos judiciais. Vamos entender no quadro Conheça a atuação do MPRJ.
gostaria de compartilhar uma importante vitória dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro, numa ação civil pública conjunta movida pelo Ministério Público a partir da 5ª Promotoria de Tutela Coletiva do Consumidor e do Contribuinte da Capital, juntamente com a Defensoria Pública através do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, em face do Banco do Brasil. A situação foi a seguinte, porque existe um monopólio do Banco do Brasil em relação à transferência dos montantes de todos os valores das condenações, ações judiciais movidas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, em suma, falando uma linguagem bem simples, sempre que uma pessoa obtém ganho de causa em uma ação, esse dinheiro obrigatoriamente passa pelo Banco do Brasil. Aí o cidadão tem duas opções. Ou ele retira o valor em dinheiro, em espécie, o que é altamente perigoso à sua segurança, ou então a pessoa é obrigada, se ela tem uma conta em outro banco, a fazer uma transferência para o seu outro banco, e por essa transferência o Banco do Brasil inicialmente cobrava o valor de R$15 por transferência, atualmente cobra R$19, sem previsão no convênio que existe entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sendo que no convênio entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a administração dos depósitos judiciais, já existe uma remuneração pelo spread bancário. Ou seja, essa cobrança é indevida e ilegal justamente pelo fato de não ter previsão legal ou contratual e pelo fato de a instituição financeira já ser remunerada pelo spread bancário. Então, temos uma cobrança sem justa causa, é uma espécie de ilicitude lucrativa em favor do Banco do Brasil. Só que o juízo da 2ª Vara Empresarial não entendeu assim, entendeu que não haveria essa abusividade, julgou improcedente o pedido, nós apelamos e em 2ª instância conseguimos reverter em grande parte esse quadro que beneficiou um espectro de 5 milhões de consumidores no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar isso. Foram 5 milhões de consumidores beneficiados por tal decisão, que movimentam decisões judiciais no estado do Rio de Janeiro. Então, que não são obrigados a ter essas duas opções, a andar com dinheiro em espécie ou então a se sujeitar a fazer essa TED pagando para o Banco do Brasil R$19 sem qualquer previsão legal ou contratual. Essa cobrança foi declarada, então, abusiva pelo Tribunal de Justiça em boa hora, pelo fato de ser sem autorização. Apenas ficaram alguns aspectos da decisão, porque não foi uma procedência integral, porque a decisão negou a aplicação do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que fala em devolução dos valores em dobro, porque a decisão entendeu que não haveria má-fé, seguindo a orientação predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e também negou o pedido do Ministério Público e Defensoria em relação ao dano moral coletivo, por entender que a gravidade da conduta do Banco do Brasil não ensejaria o dano moral coletivo, essa ofensa aos valores da comunidade. Eu, pessoalmente, discordo desse ponto da decisão. Eu entendo que haveria o dano moral coletivo, tendo em vista a potencialidade lesiva da ilicitude lucrativa da conduta da Ré, do Banco do Brasil, que durante um bom tempo se beneficiou de uma situação que não é meramente patrimonial, mas que atingiu um grande espectro de consumidores. E outro aspecto importante e pedagógico e positivo dessa decisão, a meu ver, é que determinou a publicação por 2 vezes em jornal de grande circulação da publicação da parte dispositiva do acórdão. Então, no momento em que ela determinou a publicação em um jornal de grande circulação do dispositivo
objetivo do acórdão, isso se destina ao conhecimento do público daquilo que aconteceu, para que os indivíduos, os consumidores individualmente considerados, possam buscar a efetividade de seus direitos. No seu todo, a decisão tem muitos aspectos positivos, mas tem outros, talvez, que em sede de recurso especial ainda possam ser melhor examinados. Mas é uma vitória para os consumidores. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. A gente volta já. O quadro MPRJ pelo Estado te deixa informado sobre a atuação de membros do Ministério Público do Rio de Janeiro em toda a região fluminense. Confira agora o trabalho da instituição em Barra Mansa com a promotora de justiça Vanessa Gonzalez e nos municípios de Itaucara, Aperibé e Campos dos Goitacazes com o promotor de justiça Marcos Davidovich. Em Barra Mansa, o MPRJ obteve na Justiça decisão favorável para que os usuários do Plano de Saúde da Associação Plame de Saúde continuem a ser atendidos pela Santa Casa de Misericórdia do município, até que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprove a sua substituição e analise a equivalência da nova rede a ser instalada em seu lugar. Nós tomamos ciência de uma possível lesão aos direitos dos consumidores desse plano de saúde, que é conhecido em Barra Mansa como Plamesc, a partir da nossa atuação como fiscal da ordem jurídica num processo envolvendo a Associação Plame de Saúde e a Santa Casa de Barra Mansa. Nesse processo, nós tomamos ciência de que a partir de dezembro de 2020, a princípio, a Santa Casa deixaria de atender os beneficiários desse plano de saúde. Posteriormente, eles fizeram um acordo parcial, estenderam esse fim de atendimento para fevereiro de 2021 e, a partir disso, nós fomos levantar as informações sobre o plano de saúde, sobre como foram contratados esses planos inicialmente e obtivemos a informação de que dos atuais 2.200 beneficiários, cerca de 1.100 contrataram esse plano não com a Plame, mas sim diretamente com a Santa Casa. Por quê? Até o ano de 2017, a Santa Casa não só operava a parte da prestação hospitalar, como também os planos de saúde. Para se adequar tanto de forma administrativa como algumas normativas da ANS, a Santa Casa criou uma nova pessoa jurídica, que hoje é a Plame, e alienou, transferiu toda a sua carteira de beneficiários para esse nova pessoa jurídica, esse que virou a Associação Plame. Portanto, são planos que sempre tiveram vinculados umbilicalmente à Santa Casa. A Santa Casa era quase o único prestador de serviço desse plano de saúde. E os beneficiários, os consumidores, eles viam na Santa Casa a garantia de atendimento para os seus problemas de saúde. Por conta disso, nós fomos buscar as informações junto à ANS sobre como estaria o andamento do procedimento administrativo para a mudança do prestador. Toda mudança de prestador de rede de atendimento, de plano de saúde, deve ser comunicada não só aos beneficiários, como também à ANS, com 30 dias de antecedência. Além de avaliar essa mudança, a regularidade desse prestador, a ANS avalia a equivalência entre as redes, ou seja, a rede nova que se pretende credenciar está adequada com a rede antiga. Isso é uma garantia para o consumidor. Nós obtivemos junto à ANS a informação de que não havia procedimento administrativo nesse sentido, não havia essa análise de equivalência de prestador e, por isso, nós ajuizamos essa ação civil pública para garantir que, nesse momento, principalmente de pandemia, em que muitos consumidores que há décadas contrataram com a Santa Casa e hoje são clientes da Plame, tenham o seu atendimento garantido na qualidade em que contrataram. Então, até que essa análise seja feita pela ANS, nós pedimos ao Judiciário essa continuidade no atendimento, o que foi atendido pelo juízo da 2ª Vara Civil de Barra Mansa. Em caso de descumprimento, foi fixado, a pedido do Ministério Público, uma multa diária de R$50 mil para as duas RES, para a Plame e para a Santa Casa. Então, é importante que, em caso de descumprimento, os consumidores informem ao Ministério Público para que nós possamos atuar
atuar junto ao juízo e cobrar não só o implemento dessa decisão efetivo, como também a multa que já está prevista na decisão judicial. E essa comunicação pelos consumidores, ela pode ser feita pelo site do consumidor vencedor e também pela nossa ouvidoria do Ministério Público Estadual, disponível na internet e nos telefones de atendimento. No norte do estado, o MPRJ e a Polícia Civil realizaram a Operação Asepsia 2 para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região dos municípios de Itaocara, Aperibé e Campos dos Goitacazes. Uma característica de Itaocara é a integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Ministério Público. Essa atuação conjunta dos órgãos de segurança permite com que a gente faça um trabalho de inteligência que seja muito mais razoável e mais claro no combate à criminalidade. Somente assim a gente consegue reduzir um pouco os níveis de criminalidade e garantir uma tranquilidade maior para a população de Itaocara. No último 10 de março foi deflagrada a Operação Asepsia 2, que na verdade foi a continuidade, segunda fase da Operação Asepsia 1, que foi realizada no dia 25 de novembro de 2020. Por meio de trabalho de inteligência, o Ministério Público e a Polícia Civil se uniram para tentar combater o tráfico em Itaocara. Cansados de pegar somente traficantes em flagrante, a Polícia Militar geralmente levava até a delegacia pessoas que foram encontradas com drogas para prisão em flagrante, nós resolvemos fazer uma análise mais completa acerca da situação do tráfico em Itaocara. Nos reunimos eventualmente com policiais militares que conhecem mais a situação do local e pudemos obter informações que foram capazes de deflagrar a Operação Asepsia 1. Naquela oportunidade foram presos 18 traficantes e com eles foram apreendidos diversos equipamentos celulares e equipamentos eletrônicos. A partir de então foi realizado um trabalho de inteligência para que fossem analisados os dados obtidos e com base nessas informações nós conseguimos encontrar outros 29 envolvidos no tráfico na cidade. Essa segunda fase da Operação Asepsia, ela contou com a expedição de 31 mandados de prisão e 41 mandados de busca e apreensão. Desses 31 mandados de prisão, 2 já haviam sido presos na Asepsia 1 e 29 eram novos integrantes que foram identificados no tráfico em Itaocara, pertencentes à facção criminosa Terceiro Comando Puro. Deflagrada a Operação Asepsia 2, foram cumpridos 28 desses 31 mandados de prisão, 3 ainda estão abertos, são foragidos, mas a operação foi um sucesso. Interessante destacar também que, embora a operação de inteligência tenha se focado em Itaocara, durante as investigações foram identificadas pessoas que não são de Itaocara participando do tráfico local. Embora a maioria dos traficantes fossem realmente de Itaocara, e a Aperibé também, cidade vizinha, conseguimos identificar fornecedores de drogas de Campos dos Goitacazes e pessoas ligadas à área financeira responsáveis pelo recolhimento dos valores decorrentes da venda de droga, que também ficava em Campos dos Goitacazes. É por isso que durante a operação foi pedida autorização ao juízo de Campos para cumprir 3 mandados de prisão em Campos. Inclusive, no cumprimento desses mandados de prisão, foram encontradas diversas documentações referentes a depósitos financeiros nessas contas que estavam sendo investigadas e foi encontrada também uma arma de fogo. Esse pessoal de Campos, eles já tinham também diversas passagens por tráfico em Campos dos Goitacazes, o que demonstra que essa rede ela não é somente local. A droga vinha de outra cidade para Itaocara e o dinheiro retornava a Campos como contrapartida do material enviado. O trabalho em conjunto da Polícia Civil com o Ministério Público de Inteligência foi essencial para a melhor realização dessa operação. Nós estávamos já, após a deflagração da Operação Asepsia 1, nós estávamos já com a ação criminal em andamento e precisávamos usar as provas colhidas naquela operação para reforçar a instrução criminal do processo judicial. Mas, por outro lado, as informações ali contidas davam conta de que haviam outros envolvidos no tráfico local. Então, se a gente juntasse aquela informação no processo penal, a gente perderia esse elemento surpresa, porque os investigados saberiam que a gente já teve contato, já tinha ciência dos outros envolvidos. Então, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, trabalhou da forma mais rápida possível para que a gente pudesse concluir essa investigação antes de terminar da fase de instrução criminal do processo da Asepsia 1.
E isso foi feito. Conseguimos em 4 meses fazer o levantamento necessário, as ações de inteligência necessárias para a identificação dos outros 29 envolvidos e deflagramos dia 10 de março a Operação Asepsia 2, onde foram presos os 28 elementos e 3 estão foragidos. Com o fim dessa operação, nós finalmente pudemos utilizar essas provas que foram obtidas na Operação Asepsia 1 na instrução criminal da ação penal. Então agora, já deflagrada a operação e já presos os 28 elementos e denunciados 31 pessoas, nós pudemos juntar esse elemento de prova e usar para reforçar a prova do Ministério Público na Asepsia 1 e ter a certeza de que teremos a condenação de todos os envolvidos. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Nós voltamos em instantes. Para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados e preservar a vida e a saúde do torcedor, o MPRJ instaurou um inquérito civil para apurar possível violação das regras de prevenção ao contágio pela Covid-19, em decorrência da manutenção do Campeonato Carioca de Futebol com a presença de público. Vamos acompanhar. O Ministério Público veio a instaurar um inquérito civil público para investigar a intenção dos organizadores do Campeonato Estadual de Futebol Profissional de realizar o evento desportivo com a presença de público. Como as regras sanitárias indicam que a aglomeração e o congraçamento, inclusive, típico dessa modalidade desportiva, são causas de agravamento da propagação do vírus da Covid-19, o Ministério Público entende que o direito do torcedor à saúde e à vida estaria sendo violado e, por isso, instaurou essa investigação para evitar que a realização do evento desportivo aconteça com a presença do público. Primeiro, é importante destacar que a realização dessa espécie de evento desportivo sem a presença de público não encerraria nenhuma violação a direito do torcedor ou do consumidor coletivamente considerado. Isso porque é a aglomeração, é o congraçamento típico dessa modalidade desportiva que representa a causa de agravamento do risco de propagação do coronavírus. Então, a realização do evento com a presença de público, segundo o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor, violaria o direito do torcedor à saúde e à vida e motivou a instauração do inquérito civil. A preocupação aqui é evitar que o inquérito civil perca o seu objeto, ou seja, que seja dado início à realização do evento desportivo sem que se tenha chegado a uma conclusão em relação à investigação. Por isso, se a resposta não vier no prazo já fixado, os organizadores terão que responder na justiça, porque não restará alternativa ao Ministério Público, senão a de mover uma ação coletiva em face da Federação de Futebol do Rio de Janeiro para obter uma decisão judicial que proíba a realização do evento desportivo com a presença de público. Isso poderia ser obtido com termo de ajuste de conduta, mas para isso os organizadores teriam que responder ao ofício ministerial. E o MP Cidadão vai ficando por aqui. Se você quiser rever os programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Escute o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nós voltamos no domingo que vem. Uma boa noite e até mais!